Aqui a nível do concelho de Sobral de Montagraço, temos diversos eventos climáticos que podem ser mais ou menos gravosos num horizonte de algumas décadas, nomeadamente a questão do clima e dos dias muito quentes e a sua incidência na questão por exemplo, dos incêndios rurais, cujo atual risco no concelho é muito significativo, isto de acordo com o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas aqui para o concelho, com as freguesias com maior suscetibilidade, a de Santo Quintino e a da Sapataria. Como é que também o município está a ver este quadro face ao estado atual e ao futuro? Muito bem, de facto foi isso, essa informação resultou de um trabalho de caracterização do território, de um trabalho entre os nossos serviços e parceiros externos que connosco estiveram a trabalhar no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, onde se fez um diagnóstico profundo de todos os riscos, não só as questões relacionadas com os incêndios, mas um conjunto de vulnerabilidades que existem no território como um todo e, em particular, atendendo às características particulares de Sobral de Montagraço, a questão dos incêndios florestais é algo que nos preocupa muito e, portanto, daquilo que é o cruzamento e a integração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas com outros instrumentos que já estão no território em vigor, nomeadamente o Plano Municipal de Defesa da Floresta, o Plano de Emergência Municipal. O que nós fazemos é um levantamento e uma seriação de todas essas zonas, que estão bem identificadas, se há agregados que estão na proximidade, que correm risco, se há património, o próprio habitat de alguns animais e a própria questão hídrica do solo também é algo que nos preocupa bastante e as medidas que nós fazemos é de tentar criar a mitigação possível para garantir a maior segurança para bens e pessoas. Daí, nessa vertente muito específica dos incêndios rurais, o Serviço Municipal de Proteção Civil, também com a ajuda dos sapadores da Comunidade Intermunicipal, tem feito um trabalho para garantir ao máximo aquilo que é a segurança e de bens e de pessoas no nosso concelho. Pode-nos indicar alguns sítios específicos no mapa do concelho que estão mais sobre este alerta? Localidades, lugares... Isso tem muito a ver também com a própria orografia do nosso concelho e zonas com elevados desníveis, com desníveis acentuados, com declives muito fortes e com graus de inclinação, onde o controle da vegetação acaba por ser um problema. E alguma dessa vegetação também tem a ver também com a manutenção ou falta da manutenção dos proprietários. E, portanto, temos aqui zonas, na zona da Gossundeira, temos na zona do próprio Forte do Alcaidão, que tem o património das linhas de torres e um património histórico e militar com muito significado para nós e muito importante. E, portanto, são zonas que estão identificadas como zonas de risco e, portanto, como disse bem, o risco maior situa-se entre as freguesias de Santo Quintino e de Sobral de Montagraço, sendo que na freguesia de Sapataria esse risco está identificado como um risco de uma categoria inferior. Pé de Monte também? Pé de Monte está classificado, o problema do Pé de Monte e daquela zona da freguesia de Santo Quintino não será tanto nesse âmbito, mas mais com o deslizamento de vertentes. E quando nós falamos em ação climática não vemos só a questão dos incêndios, vemos também outras dimensões, nomeadamente os que têm a ver com, neste caso, com o solo e a vulnerabilidade que pode estar ao solo e à segurança das pessoas e, portanto, nessa zona, nas zonas de encosta, no local onde referiu, de Pé de Monte, a situação mais premente e que está identificada no plano como de maior perigosidade acaba por ser mesmo a probabilidade de algum deslizamento em zonas que estão bem definidas. Alguma vigilância que está a ser feita já nesse local? Sim, nós já tivemos monitorização. O próprio plano aponta para uma estratégia de monitorização. Nós neste momento temos o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, onde estamos a trabalhar na parte da adaptação, mas o nosso objetivo, e de todos os municípios do Oeste, é passar para a vertente da mitigação, que é problemas mais pela raiz e aprofundada. E aí as medidas vão de ser mais musculadas, há de haver medidas mais fortes, sendo certo que, para além das situações que referimos aqui, do incêndio e deste deslizamento de vertentes, há mais problemáticas que podem estar incêndios, identificadas também ali a zona de Serra da Formiga também?
Sim, também é uma zona com uma elevada densidade florestal e, portanto, também está nesse contexto. Portanto, quem quiser consultar o nosso plano consegue verificar exatamente quais são as zonas de maior risco, porque o risco foi avaliado em todo o território, de uma ponta à outra do concelho, ou seja, todos os metros quadrados do concelho estão caracterizados e catalogados com um nível de risco. Aquela zona de Paço, Monfalim, Pedralvo também está neste risco? Também está numa zona de risco elevado no que diz respeito aos incêndios, até porque aí há uma zona de alguma proximidade com residências e com pessoas a morar, e portanto é uma zona que para nós também merece uma especial atenção. Muito bem, aqui a questão que também é referido neste plano, licenciamento de fogos, moradias isoladas em áreas de risco. De que forma é que também o município tenta cautelar esta necessidade, muitas vezes, que das pessoas construírem casas em zonas rurais, isoladas, portanto, no sentido de um ideal de viver no concelho, mas que pode também trazer este risco? É verdade, aí são os outros instrumentos do território, nomeadamente o PDM, não é? Que acaba por ter uma componente muito forte daquilo que é o plano regional de ordenamento do território para a nossa região e, portanto, que diz quais são as condições em que se pode construir ou que não se pode construir e, portanto, o que nós temos que fazer... Mas há esta tentação ainda por parte de muitas pessoas, ou que vêm viver para o concelho ou que já cá vivem? O problema da habitação é um problema é um problema nacional, não é um problema do concelho e, portanto, tudo o que tem a ver com a reutilização de alguma habitação e reabilitação é de facto uma realidade, porque hoje em dia nós temos a felicidade de ter as nossas aldeias e os nossos núcleos urbanos e temos dezenas de aldeias e pequenos lugares que hoje em dia verificamos e constatamos uma crescente reabilitação dos interiores, até mais do que propriamente o alargamento do próprio perímetro urbano. Estamos a ter muitos licenciamentos para reabilitar os interiores das aldeias. Isso é uma mais-valia para o território. Em relação à questão que falou de probabilidade de incêndios ou de alguns fogos ocasionais, esses fogos são todos licenciados e, portanto, há períodos críticos em que não há incêndios, como é o que nós estamos a viver hoje. Hoje ao dia de hoje, estão cancelados qualquer licenciamento ou qualquer queima de sobrantes ou de outros produtos. Depois, é o próprio Serviço Municipal de Proteção Civil que licencia cada um dessas queimas e que faz uma avaliação do risco. Aquela Serra de Socorro ainda é dentro do concelho? A Serra de Socorro, uma parte é de Mafra e outra parte é de Torres Vedras. Ok, mas ali naquela zona do concelho também mais alguns locais que querem evidenciar de risco ao nível das vertentes, ao nível dos incêndios? Não, eu penso que os que eu apontei ao nível das vertentes são os mais problemáticos e são os que estão ali mais próximos de aglomerados urbanos. E também aquela densidade florestal que pode também acarretar mais risco, foi aquela que apontamos, aquelas vertentes da freguesia de Sobral Montagraço e algumas também em Santo Quintino. A nível da erosão hídrica do solo, também é apontado o concelho como muito significativo, também o que é que podemos dizer relativamente a este item? Bom, em relação à erosão hídrica tem muito a ver também com aquilo que é a gestão dos recursos e nós sabemos que depois há elementos que têm a ver com a economia que também interferem muito com essa própria erosão hídrica. Aqui o que se tenta fazer também, e o plano também contempla isso, é uma componente já na vertente da mitigação, de sensibilizar e alertar algumas consciências para a necessidade, por exemplo, de não enveredarmos pela monocultura, de usarmos de uma forma regrada os recursos hídricos, tendo presente que muitas vezes aquilo que tem a ver com a precipitação é um fator que no nosso diagnóstico também tem vindo ou aponta para uma diminuição daquilo que é a precipitação, o que leva a que aquele bem essencial que nós temos, que é a água, seja usado da forma mais regrada possível e que também quando vemos a vertente da economia, a questão da precipitação, se para a agricultura, por um lado, pode ser boa, se não for um fenómeno extremo, por exemplo, na vertente do turismo pode já não ser tão favorável. Portanto, o mesmo fator de risco para uma determinada área pode ser
um benefício e para outro pode prejudicar também.